E cadê o pessoal bom aí dessas páginas aqui social? O Thiago mandou. Oi, gente. Acho que agora vai. Thiago. Opa, cheguei. Estão ouvindo bem? Dá para ouvir direitinho. Boa noite, Viviane. Oi, gente. Boa noite. Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bem? Quem mais está aí? Thiaguinho? Ué, Thiago deixou vocês comigo e correu, foi? Acho que foi, viu? Então, vamos lá. Eu sou Viviane, né? Viviane Cavalcante. Eu tenho, agora em janeiro, eu vou fazer 17 anos de aviação, né? Foi uma loucura todos esses anos. Confesso que, mesmo tanto tempo depois, né? Alguns trabalhos que a gente tem, a vida profissional é muito longa e muitas vezes a gente passa por altos e baixos, muitas vezes a gente até cansa, né, daquela atividade da qual a gente se ocupa todos os dias. Mas eu garanto para vocês, eu estou fazendo 17 anos e durante todo esse tempo eu sempre me diverti. E esse tempo todo, depois eu continuo me divertindo, sabe? Daqui a pouco, 4 horas da manhã eu estou de pé, e aí vocês estão me vendo agora sem maquiagem, sem cabelo arrumado, bem em casa mesmo, mas 4 horas da manhã eu estou de pé, tranquilaça, passo ali minha 1 hora arrumando cabelo, maquiagem, uniforme. Eu lembro que um primo meu falou uma vez assim, que a aviação não era muito diferente do exército, que tem que estar com o sapato engraxado, tem que estar com a roupa rigorosamente passada, tudo nos conformes dentro de um padrão que é exigido e que é natural. Eu, por 4 anos, dei aula também na escola de aviação, né? Já na época, esses 17 anos, né? Vamos voltar ao começo, né? Falei de mim, mais ou menos do que é o que é minha vida no dia a dia, mas vamos falar da entrada, né? Coisas que eu me lembro de quando eu era criança. Não sei se vocês vão se identificar, é possível que sim. Outros não. Quando eu era criança, ainda hoje eu estava indo com a minha irmã, e aí ela falando de um determinado bairro, eu não sei, eu falo de Fortaleza, vocês falam de onde? Boa noite, Vivi. Aqui Eu falo de Belém. Olha, Boa noite. Falo de Belém. Fortaleza. olha uma conterrânea. Gerinaldo fala da onde? Oi, Vivi. Agora eu tô na cidade de Tailândia, no Pará. Eita, conheço o Pará, já tive lá. Tem mais alguém que é de fora de Fortaleza? Boa noite, Vivi. Eu falo de Pacajus, aqui próximo de Fortaleza. Conheço demais. Minha família é daí do Horizonte, bem pertinho. Eita, Boa noite. Boa noite, eu sou de Jericoacoara. Opa, já tive aluna de Jericoacoara, também já morei em Jericoacoara, hein? A pessoa, né? Boa noite. Sério? Morei. Boa noite, sou do Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Morei. Boa noite, Vivi. Aqui é Maiana, sou de Salvador, na Bahia. Oi, Maiana, tudo bom? Tudo ótimo. Bahia, Maria, dei reforço em Vitória. Salvador por dias e dias. Vitória eu não conheço, das poucas cidades onde eu ainda não conheço é Vitória. Ainda não me aventurei por Vitória, mas deixa estar aqui, já eu vou.
Então, o que acontece? Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre tive uma grande paixão pelos aviões. Sempre me atraiu a atenção os aviões. Então, a gente ia para casa de uma tia minha e o caminho passava pelo que hoje é o caminho do aeroporto, né? E naquela época eu lembro que eu via os aviões decolando e eu me encantava, ficava olhando avião. Sempre que eu vi um avião no céu, eu acompanho. Não que isso tenha passado agora. Confesso que eu continuo acompanhando aviões no céu. Não passou a minha busca pelos aviões, mesmo convivendo com eles há tanto tempo. Continuo vendo avião no céu e me encantando por eles. E aí, meu pai tinha trabalhado na aviação há muitos anos atrás, e eu particularmente não fazia planos de estar na aviação. Eu nunca falei, um dia eu vou trabalhar na aviação. Eu só dizia assim, um dia eu vou andar muito de avião. Mas na minha inocência infantil não passava pela cabeça que eu fosse trabalhar com isso. Ao contrário da minha irmã que queria ser aeromoça. Aí ela cresceu e descobriu que tinha medo de avião. E aí, é lógico, ela não tentou carreira, né? Nem ia dar para tentar. Ela continua mesmo com medo de aviões. Ela diz que pega avião para sofrer menos. Porque em vez de sofrer dias, ela vai sofrer só horas. Eu não quero ter noção do que é a minha irmã dentro do avião, não, porque é muita comédia. Você ri a viagem inteira, porque ela passa a viagem inteira fazendo coisas e você olhando para ela achando que é louca. Mas, enfim, tá tudo bem. Ela anda de avião, não gosta. Acho que ela não ia ter muito talento como aeromoça, certamente. E aí, sem pretensão alguma, um dia eu estava no trabalho da faculdade, aqui em Fortaleza, com um grupo de amigos, fazendo uma pesquisa de campo, e os meus amigos encontraram um amigo deles que trabalhava na Gol. Naquele dia trabalhava na Gol. E ele falou assim, porque vocês... Olha como era antigamente, né? Eu sou velha, né? Como era antigamente. Então, ele falou, vai ter seleção amanhã lá na Gol. Vocês não querem participar, não? Era quase oferecendo um din-din no estádio, né? Um geladinho no estádio. Aí eu falei, como assim? Não quer? Não, é porque amanhã vai ter seleção, se vocês quiserem ir, ó, a hora é essa, o endereço é no aeroporto, sala tal, vocês levam o currículo impresso e tentam, é uma seleção, como todas as outras. E eu falei, eu e um amigo meu, bora. Aí, bora, né? Nós não estamos fazendo nada, vai fazer um corramento de manhã? Não, vou não, eu também não, então vamos. E eu e meu amigo, nós éramos uma dupla incrível. E aí, aí vai começar uma aventura. Podem rir, tá? Da minha cara, não se preocupe com isso, não. Podem rir, é real. Já tem gente rindo. Nem comecei, a pessoa já tá rindo. Então, o que se passa? Eu fui para a seleção. Naquele dia que tinha que me apresentar, eu fiquei doente, eu tive febre, meu computador deu problema na hora de imprimir o currículo, e a minha mãe insistiu para que eu não fosse. Ela disse, não vai não, isso é sinal para você não ir, não vai dar certo. Eu falei, não, eu vou. Aí, o que acontece? Eu consegui me vestir, peguei minhas coisas, saí e fui para a parada de ônibus. O ônibus atrasou. E aí, eu tive que pegar uma carona bem básica na viatura da polícia. Os polícias eram meus amigos, me viram na parada do ônibus, tá indo para onde? Eu acho que eu ia para uma seleção de emprego, mas depois de chegar atrasado, acho que não vai ser mais possível. Não, entra aqui, nós vamos te deixar. Uma aventura básica, coisas que acontecem só comigo. Então, eu fui de carona no carro da polícia fazer minha seleção. Cheguei lá, estava atrasada, óbvio. A menina... A sala que era para a gente se apresentar inicialmente era a sala da Gol, eu fui até lá, encontrei um rapaz muito simpático, que eu não sabia quem era, mas que disse assim, não, tá lá no auditório, sala tal, é só você ir lá, fala com fulano de tal, diz que foi fulano que disse para você ir lá. Então, tá bom, beleza, desci, fui, aí bati na porta, seu fulano pediu para procurar você aqui, eu tive problemas, acabei chegando atrasada, e ele me pediu para procurar você. Aí lá, tá. Mas aí explicou, disse que não ia poder deixar eu entrar. Aí vocês tomem isso. As coisas, quando tem que ser, elas vão ser. Não demora o tempo, nem os obstáculos do caminho.
Eu acho que alguns de vocês sabem quem é o Valdone, sanfoneiro, aviador, né? Piloto muito bom, já conseguiu pousar 2 vezes de emergência e continua aqui para contar a história. Semana retrasada teve um problema com paraquedas, mas conseguiu pousar e continua bem. Então, assim, o cara se garante, porque para passar por isso e resistir é porque o cabo é bom. E aí ele fala muito assim, que obstáculo é só um ponto a ser ultrapassado, que a dificuldade é a pedra que a gente bota no nosso próprio caminho. Então, a gente tem que aprender a passar pela pedra, que ela está lá para dificultar as coisas, mas se na dificuldade você desistir do que você quer, aí você tem que pensar se você quer realmente aquilo, ou se você quer outra coisa. Então, ele sempre fala isso, que é isso, não, pedra é a gente passar por cima, pedra é para a gente tirar o foco quando você vê uma pedra, porque você está tirando o olho do seu objetivo. Porque aquela dificuldade pode te travar, ou aquela dificuldade pode dizer, não, é difícil, mas eu quero. E vou atrás, e assim as coisas vão indo. E aí, mesmo com todas essas dificuldades, eu cheguei lá, e ela falou, ó, não posso deixar você entrar, porque em consideração as outras pessoas que chegaram no horário, e eu não posso. Eu falei, não, tá tudo bem, ela me deu um não, né? Eu, tá, tudo bem, ok, obrigada pela atenção. Ela, não, mas tem uma coisa, se você quiser vir amanhã, tal hora, você vai fazer a seleção individual só comigo. Você vem? Eu venho. Não tá perdendo nada, mas venho, valente que só. Venho no horário. No outro dia cheguei bem mais cedo. Aí encontrei com ela, a gente conversou. Aí ela me deu os papéis para eu preencher. Aí tinha história de uma redação, que eu fizesse uma redação, contasse aquilo, né? Como que era tudo aquilo para mim. O tema era livre, podia falar de qualquer coisa. Óbvio, eu falei de aviação, porque eu optei por contar minha própria história naquela redação. E nisso, e foi isso, eu contei a minha história, o meu encantamento pela aviação, né, que era do meu pai e tal, e falei minha própria história. Eu acho que foi convincente, porque pouco depois ela me ligou, falando que não tinha mais a vaga, na época a vaga era para estagiário, né, que estava em discussão. Aí ela falou, não tenho mais aquela vaga de estagiário que você se candidatou, mas eu tenho uma outra vaga, será que você tem interesse? Eu falei, tenho. Ela falou, mas você nem disse qual é a vaga. Eu disse, não, mas eu tenho interesse. Estou garantindo que eu tenho. Ela falou que, né, já a partir dali era uma vaga efetiva, né, de funcionário, já para contratação imediata. Porque... Só que disso ela falou, depois disso passou tanto tempo que eles me ligaram, eu e meu amigo. Eu falei assim, eu acho que babou a seleção, porque esse povo não fala com a gente, não diz nada, acho que acabou, né? Eu recebi um e-mail também estranho, entendi que era agradecendo e me despedindo. Aí eu falei, tá, mas enfim, o que é para ser, eu sempre falei, sempre falo isso. Tudo aquilo que for para ser, vai ser. O que é seu vai chegar em você de alguma forma. E aí segui. Aí um dia 23 de dezembro, entre véspera, né, como fala aqui no Ceará, do Natal. Ela me ligou dizendo, olha, eu preciso urgente que você prepare a sua documentação para você poder começar a trabalhar, não sei o que. Eu disse, mas ninguém tinha falado mais nada. Eu disse, pois é, mas ó, eu quero que você consiga vir aqui no aeroporto agora. Eu estava na casa da minha tia, que era bem pertinho, ó. 10 minutos estava no aeroporto. Ela me deu uma lista gigante de documentos. Folha corrida que hoje a gente tira pela internet, é muito fácil, mas na época não era. Tinha que ir na delegacia, fazer isso, não sei o que e tal. E era uma lista enorme. Eu falei, tá louca? Como é que na véspera de Natal o ser humano vai conseguir ir nesses órgãos públicos pegar esse tipo de documentação? Aí eu também, firra louca, vou atrás de tudinho. Consegui pegar tudo. No outro dia, meio-dia, eu tava no aeroporto. Ela falou, ué, você conseguiu? Eu disse, você pediu, eu fui atrás e consegui. Vê se tá faltando alguma coisa. Ela, não tá faltando nada. É isso mesmo. Ok, vou já mandar seus documentos para São Paulo. Preencha aqui essas fichas, que era ficha de uniforme, de sapatos, essas coisas. E eu entro em contato com você quando você terminar a entrega aqui, que eu vou entrar em contato com você. Ela me ligou, para variar, né? Porque ela queria emoção na vida. Ela me ligou dia 30 de dezembro, uma semana depois, dizendo que eu ia começar a trabalhar no outro dia, 31. Todo mundo ia viajar para o ano novo, e eu que estava programada não ia mais, porque a mulher me botou para trabalhar no dia 31 de dezembro.
E assim eu fui, muito satisfeita de trabalhar 31 de dezembro. Primeiro dia eu levei logo uns carão, o pessoal deu uma apertada, deve ser tipo esses trote de calouro, entendeu? Perguntaram se eu sabia umas coisas lá que não era para eu saber, mas aí também eu peguei, e no outro dia eu disse, pode perguntar, que agora eu sei tudinho. Passei o resto do dia do ano novo lá, varrendo a casa, passando pano e treinando. Eu disse, vão me perguntar de novo, eu não vou passar em branco, eu vou responder. E assim se deu a minha admissão da Gol, cheia de aventura, cheia de história boa para contar. Fui trabalhar, comecei de madrugada, né, o que é uma coisa também muito pertinente da aviação. Tem épocas que a gente costuma ter muito mais voos durante a noite do que durante o dia. Isso quer dizer que quem vai trabalhar nisso vai saber que vai trabalhar sábado. Eu dei um bom exemplo, né? Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, né? Páscoa, no Dia das Mães, Dia dos Pais, no dia do seu aniversário. Esse ano eu trabalhei no dia do meu aniversário. 4 horas da manhã eu estava acordando para ir trabalhar. E a gente vai nesse ritmo, frenético o tempo todo. E aí, fui trabalhar de madrugada. No outro dia, me escalaram para trabalhar, me botaram para trabalhar dia 31, aí dia 1, na madrugada eu não fui, aí na madrugada do dia 1 para o dia 2 eu fui trabalhar. Um protocolo normal. Aí cheguei lá, era eu e uma outra menina que tinha sido contratada comigo. E aí a supervisora falou assim, eu quero que uma vá para o embarque e outra para o desembarque. Eu juro para vocês, eu não sabia para que lado era o embarque, mas levantei a mão, muito valente que sou. Se eu vou, ela vai para onde? Eu disse, para o embarque aí, que é a primeira opção. Fui para o embarque com os meninos começaram a me orientar sobre o que era cada coisa, o lugar de cada coisa. Eles atrasaram o voo e o meu primeiro carão, minha primeira chamada de atenção foi no primeiro dia, na segunda hora de trabalho. Quando eu fui lá com eles atrasaram o voo, eles falaram, não, você está fora, você não fez nada, você não tem culpa do voo ter atrasado. Eu disse, não, mas eu estava lá, uma hora eu vou levar carão, deixa eu levar logo cedo, assim eu vou me acostumando e perdendo medo. E foi, a supervisora olhou para mim, tu tá fazendo o que aqui? Eu disse, vim tomar carão. E ela deve ter achado que eu era doida. E nisso eu era auxiliar, minha função era auxiliar de aeroporto. 3 para 4 meses, logo depois que terminou o período de experiência ali de 3 meses, eu fui promovida, já me tornei agente de aeroporto. Fiquei como agente de aeroporto bastante tempo. Teve um período que eu fui, o que a gente chama de preposto, né? Substituto de líder, né? Tem um supervisor e tem um líder que é abaixo do supervisor. E eu tirava férias do líder e o líder tirava férias do supervisor lá na Gol. Depois eu entrei num plano de resposta à emergência, comecei a dar treinamentos também, e aí por isso que eu conheço quase todas essas cidades que os meninos falaram aqui, porque eu dei treinamento em quase o Brasil todo, Manaus, eu fui para Porto Velho, eu fui para o Acre, eu fui para Altamira, no Pará, tem um menino aqui do Pará, né, de Belém, eu fui parar em Altamira, eu fui Presidente Prudente, Brasília, São Paulo. Brasília e São Paulo era mais fácil, mas eu rodei tudo. Natal, Salvador, Recife, quase todo, São Luís, Teresina, todos esses cantos eu ia para dar os treinamentos da Gol, né? Eu fiquei por um bom tempo também como agente de aeroporto em Fortaleza e monitora de emergência Brasil. E aí eu fui inclusive uma vez, passei uma semana em Buenos Aires também, dando treinamento sobre esse tema. E aí eu viajava, era muito massa, eu adorava dar os treinamentos, tudo. E aí fui fazendo minha trajetória na Gol, né? E fiquei lá na Gol 10 anos. Se vocês me perguntarem se eu tenho qualquer mágoa da Gol, não tenho. Eu adoro a Gol, respeito demais as pessoas que estão lá, sou particularmente muito grata a ela, tudo que ela me proporcionou, porque quando eu entrei na Gol eu não sabia nada. Eu lembro que eu falei para a supervisora, eu preciso que me orientem, porque tudo que eu sei sobre avião é que ele tem asa e serve para voar. Mas nada de avião eu sei. Agora eu também sou assim, muito despachada. Assim, olha, eu só sei que avião tem asa e serve para voar. Perguntar outra coisa, eu não sei. Mas eu quero aprender. Eu estou aqui para isso, eu estou disposta a isso. Mas eu preciso que me ensinem. Porque senão eu posso fazer algo errado achando que estou fazendo certo. E eu sempre fui de perguntar, eu sempre fui de questionar,
continuo até hoje, mesmo todo esse tempo, eu continuo questionando, gosto muito de ler os manuais das companhias, eu sabia tudo dos manuais. Na Latam, eu me empenho para saber o máximo possível, mas é muita informação, lógico, mas eu sempre procuro ler sobre tudo que está acontecendo para poder estar preparada para as dificuldades e as responsabilidades que são exigidas da gente. E aí eu fiquei 10 anos na Gol. Quando eu saí da Gol, eu fui convidada para dar aula na escola de aviação, fiquei lá um tempo também dando aula, estava na escola de aviação, participei do processo seletivo da Azul, fiquei na Azul por um ano ainda, quase um ano. Quando eu estava na Azul, a Latam me convidou para participar da seleção dela, e aí eu participando da seleção da Latam, passei, tem 5 anos, fez agora, no começo desse mês, meus 5 anos de Latam, e tudo isso, assim, é aprendizado. Tudo isso começou na Gol, de uma forma não programada, né? Mas muito desejada, muito, né, um grande desafio, mas eu estava disposta, sabia que não ia ser fácil, e aí a gente tem ser novato não é fácil, né? Eu mesma gosto muito dos novatos, tanto que na própria Latam eu faço parte do programa de recepção dos novatos. Tem um adesivozinho no meu crachá que identifica que eu sou madrinha oficial, então todo mundo que chega novato acaba passando para conversar comigo, eu tenho obrigação e compromisso de conversar com essas pessoas, de deixá-las à vontade, de fazê-las entender que já são parte daquilo dali, que se está ali é porque é necessário. Explico que, tipo, eu gosto muito do novato tá cheio de ideias, tá cheio de curiosidade, e às vezes a pessoa que é mais veterana acaba esquecendo algumas coisas, o novato vai lá e ajuda ela a lembrar das coisas, e eu gosto muito, mas tudo isso começou lá atrás, quando eu era da Gol, quando eu entrei na Gol, quando a Gol acreditou em mim, sabendo que avião tinha asa e que voava e nada mais, e fui aprendendo, fui me empenhando em estudar, em ler, em me interessar por tudo isso que a gente faz, trabalhar, eu não sei quantos de vocês, mas imagino que alguns já tenham contato com história de trabalho com o público, trabalhar com gente é muito difícil, trabalhar com as pessoas depois da pandemia tá mais difícil, entendeu? Assim, eu achei que ia se tornar um pouco mais fácil, mas não foi. Eu passei pela pandemia, a pandemia para a gente do aeroporto foi algo muito sentido, porque a gente um dia embarcou vários voos, no outro dia a gente não tinha mais nenhum, e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, e eu vi o aeroporto deserto, me doeu muito, porque, agora sim, tem uma turma lá, meus amigos da Azul, dizem que vão mandar fazer uma blusa para mim, passei no caos aéreo, passei na pandemia, porque diz que eu estou só ticando os fatos extraordinários da aviação por aqui. E no meu primeiro ano, eu não tinha nem feito 12 meses de empresa, veio o caos aéreo. E aí eu acho que alguns aqui são bem jovens, talvez não lembrem muito desse tempo, mas o caos aéreo não parou o mundo, mas deixou a aviação de uma forma muito confusa, porque foi logo depois do acidente da Gol, quase um ano antes do acidente da TAM, né, lá em Congonhas, e nesse período a aviação se tornou caótica, porque falava que tinha, exatamente, alguém já matou aqui o período, de 2006 a 2007, de setembro de 2006 até julho de 2007, quando teve o evento lá em Congonhas. E aí, a gente tinha avião, a gente tinha passageiro, a gente tinha tripulações, mas os aviões não conseguiam sair do solo porque tinha uma operação padrão, porque alguns atribuíram responsabilidade aos operadores, e nesse conflito de interesses e de acusações, ficaram dos passageiros e a gente, né, tentando organizar, tentando lidar com toda aquela circunstância. E aí eu lembro que minha mãe, naquela época, minha mãe, ela assistia o Jornal Nacional para saber se eu ia voltar para casa na madrugada ou se eu não voltaria na madrugada.
porque de acordo com o que passava no Jornal Nacional, ela dizia, se tivesse muito caótico, ela dizia, hoje ela nem vem para casa, porque ela sabia que eu virava lá facilmente, como virei muitas noites lá por causa desse caos aéreo. E ela disse, já nem ligo mais para você, você não vai atender, eu assisto só o jornal ali, eu já sei se você vai ter que ficar no aeroporto mais ou não. E até hoje ela usa a mesma tática, quando ela vê algum problema na TV em aeroportos, ela fala, ela hoje não tem hora para voltar para casa. E é bem isso mesmo, quando tem algum cancelamento, algum atraso, alguma coisa que tira, né, da nossa zona tradicional, a gente tende a esticar horas e horas no aeroporto, mesmo lembrando que tem um contrato, que tem regras, que tem limite para a gente permanecer ali, mas não adianta. Uma vez ou outra você vai passar por esses perrengues e vai ser muito difícil simplesmente deixar o problema do lado, pronto, deu minha hora, esse problema não é mais meu e ir embora. A aviação ela tem disso, ela é um vício, né? Quem gosta, gosta mesmo, quem é apaixonado por ela é apaixonado mesmo, vai ter raiva às vezes de algumas coisas que são difíceis, mas ao mesmo tempo, 5 segundos depois você já está morrendo de rir daquelas coisas, dizendo que você é besta porque foi ter raiva daquilo, que não vale a pena, e muda o tempo todo. Talvez eu sou uma pessoa que eu tenho problema com rotina, com todos os outros trabalhos que eu tive. Eu sempre reclamava que era rotina, que entrava na mesma hora, saía na mesma hora, fazia sempre o mesmo trabalho o tempo todo. E hoje não é assim. Quando eu entrei na Gol, uma grande amiga minha, me conhecia desde a infância, falou, eu acho que agora você encontrou um negócio que você vai gostar de verdade. Porque, pelo que eu vejo, não existe rotina, então já vai ganhar você nessa saída. E é isso. Eu realmente não gosto de aviação. Tipo, não é que hoje foi diferente de ontem e que vai ser diferente de amanhã. No mesmo turno de trabalho, se você tiver fazendo 4 horas, 6 horas ou 8 horas, que é o meu caso, independente de quanto tempo você passe lá, tudo vai ser diferente o tempo todo. Nunca vai ser igual. Não, hoje foi igual a ontem. Não foi. Não foi. Você vai lá no seu check-in, senta lá para atender um voo. Olha, o avião saiu no horário, tá chegando no horário, todo mundo chegou no horário, que coisa linda, vai todo mundo embarcar direitinho, bonitinho. Da hora para outra, do nada, oxe, o avião quebra, o piloto fica doente, a comissária some, o check-in quebra, a energia do aeroporto cai. Imagina isso, a energia do aeroporto, se for de noite, apaga a luz da pista do aeroporto, fica sem balizamento, a aeronave alterna para qualquer lugar, e você diz assim, mas parecia tudo tão perfeito, e tudo muda o tempo todo, e você tem que estar sempre se permitindo a mudar, sempre preparado para a próxima aventura, literalmente. E assim as coisas vão indo, nesse tempo já se vão aí, em janeiro, dia 2 de janeiro, eu faço 17 anos nisso, continuo engomando meu uniforme com todo o gosto do mundo, sem nenhuma vincozinha, engraxando meu sapato, acordando de madrugada para poder ir trabalhar, alegre, satisfeito e feliz. Quem está controlando a página? Viviane, Cadê os meninos? Oi. vai cair em 5 minutinhos. Eu até posso avisar para todo mundo, vai cair em 5 minutinhos, mas a gente volta no mesmo link, tá bom? Tá bom? Só um intervalo para a gente tomar água, galera. Só um intervalo. Exatamente. Olha, gente, se demorar um pouquinho a voltar, é porque eu estou baixando a aula, tá bom? Mas a gente volta, é porque vai acabar aqui e vai demorar só um pouquinho, menos de 1 minuto, tá bom? Tranquilo, é o tempo de tomar água ou um café, se quiser, né? Eu já não posso tomar café essa hora, não, senão eu não durmo e às 4 eu tenho que estar de pé. Então, quem quiser já tirar 5 minutos da hora do recreio, é o novo. A pessoa é da época do recreio, o intervalo comercial. Então, pronto, a gente vai dar uma paradinha aqui agora, porque a gente vai refazer o link para entrar de novo. E aí tá todo mundo liberado para tomar uma água. Isso aí, então tá bom. Tomar um chá. Olha que pessoa fina, vai tomar um chá.
É um café mesmo, porque falta 2 links ainda. Não Ó, é? Pronto, tem que ser um café, é verdade. Mas eu não posso me aventurar no café uma hora dessa, não, porque senão nem durmo mais. Aí tiro direto, ligada daqui até as 4 horas da manhã, virando lata aqui dentro de casa. gente, eu vou encerrar aqui, que é bom que vai carregando logo, tá bom? E a gente já volta, tá? Eu aviso na hora que eu abrir a sala. Ok. Voltei. Tem uma pergunta para a Viviane. Hã? A Viviane levantou a mão, pode falar, Viviane. Oi, Viviane. Oi, pessoal. Boa noite. Oi. Na verdade, só porque a Viviane falou, né, conterrânea, que eu falei que era de Fortaleza, mas eu sou baiana. Moro aqui em Fortaleza tem 3 meses, tá? Meu Deus, seja bem-vinda. Obrigada, tô adorando aqui. Na verdade, Viviane, mas também para me despedir, porque eu trabalho à noite no aeroporto, como você falou aí, a gente mais da noitada, né? E aí, agora de noite eu pego lá umas 9h30. Então, daqui a pouquinho eu tô saindo, mas só para dizer que eu adorei a tua história, tá? E adoraria estar na aula. Obrigada. A gente se vê, então. Qualquer hora dessa a gente acaba se vendo lá no aeroporto. Com Me certeza. cutuca. Pode deixar. Só me tira uma dúvida de Tá. que companhia você é? Latam. Hoje eu sou da Latam. Pronto, tranquilo. Se eu estiver lá, eu vou te dar um oi, sim. Um beijo, um abraço a todos aí. Assim. Boa aula, tá? Beijo. Bom Beijo. trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Até daqui qualquer dia. Até, Vivi. Boa aula aí para todo mundo, tá? Viviane, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. Viviane, você pode dar um conselho para quem vai começar agora na aviação, que não tem nenhuma experiência, nunca pegou nenhuma contingência? Você pode dar um conselho? Não tenha medo. Não ter medo é importantíssimo. Porque, assim, é desafios. E outra coisa. Tem gente ali que já tem uma vivência sobre isso? Tem. Mas um dia ele também foi novato. Então, assim, todo mundo teve que aprender e todo mundo continua aprendendo o tempo todo alguma coisa. Então, assim, você é novato? Ok. Mantenha sua curiosidade, alimente sua curiosidade, pergunte, observe. Eu sempre falo para todo mundo, nas aulas que eu dou, ou lá mesmo quando eu recebo a turminha que está chegando, ó, não se prenda, tipo, eu tô nomeada como madrinha? Tô, ok. Tudo que você quiser, você pode vir aqui me cutucar e eu vou parar para lhe ouvir? Ok. Mas não se prenda a observar só o que eu tô fazendo. Observe várias pessoas. Porque, tipo assim, eu hoje tenho o meu jeito de atender os passageiros. Mas a pessoa B tem o jeito dela, a pessoa C, e vai ser você ouvindo essas pessoas atendendo, que você vai conseguir formar o seu atendimento. Você vai pegar o que você acha que eu falo que é legal, com o que outra pessoa faz que é legal, e aí você vai montando a sua forma de atender. Eu acho assim, que eu até hoje pergunto mesmo, sou super curiosa. Além de, lá na Latam, eu tive a oportunidade de também fazer parte do CGA, que é um centro de gerenciamento, é um controle, não o controle das aeronaves no céu, é o controle das aeronaves no solo. Então, uma vez a minha irmã foi lá e falou, isso aqui parece a bolsa de valores, é todo mundo falando ao mesmo tempo, e é o rádio, é a fonia, são o pessoal falando, os telefones tocando, as companhias falando entre si, ei, tem vaga aí no seu voo para levar 3 para mim, e aquela confusão de como é que vocês conseguem ficar dentro dessa sala que ninguém se matar. Não, de vez em quando a gente tenta matar uns aos outros, mas a gente percebe que daqui a pouco a gente vai precisar da pessoa e deixa viva mesmo, tá valendo mais.
Então, assim, lá no CGA, que eu ficava diretamente falando com o pessoal que organiza as pontes das aeronaves, que libera os atendimentos, acesso. Eu nunca aceitei, não, que eu sou indisciplinada, tá? Eu sou até bem disciplinada, mas quando eles me diziam que não podiam atender minha solicitação, meu pedido de benefício para minha companhia, aí eles já diziam logo, já sei, vai perguntar por quê? Eu disse, lógico, eu aceito tudo que você disser, mas desde que você me dê uma boa explicação para isso, porque se você me der uma explicação meia boca, tu sabe que eu vou continuar questionando. Aí, às vezes, eu já vi assim, ó, não vai dar pra botar teu avião ali, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, tá bom, já entendi que não vai mesmo. Mas dizer que é só tirar o avião de uma determinada ponte para colocar em outra, sem dizer por quê, aí uma vez eu lembro demais, eles falaram assim, ei, o teu Orlando chega muito cedo, atrapalha toda a logística do pátio. Eu falei, pois tá bom, vamos lá para a porta do avião, eu vou representar a Latam e tu vai representar a Fraport. Aí a gente para lá e faz uma pesquisa com os passageiros. Vamos perguntar para eles se eles querem chegar mais cedo ou mais tarde. E aí o maior número de respostas ganha. É lógico que eles vão querer chegar mais cedo. Eu disse, então pronto, deixa o avião chegar mais cedo. Então, assim, entenda, entendeu? As coisas, porque elas acontecem, porque elas têm que ser de certas formas, e seja curiosa. Seja curiosa. A Azul é um local extraordinário para se trabalhar. A Gol também é, a Latam é, a Maria, pelo amor de Deus. Alguns, não sei se quem tem, porque, lógico, algumas pessoas têm afinidade mais com um ou com outra companhia, é natural. Eu, Ave Maria, na minha casa só tinha coisa laranja, na época eu trabalhava na Gol. E qualquer pessoa, se fosse me dar um pirulito, me dava um pirulito laranja, que era para lembrar a Gol. Tem noção, a gravidade do negócio. Até o pirulito que me dava, um bombom que me desse, era laranja, que era para combinar. E depois que eu saí da Gol, todo mundo achou que eu ia sofrer horrores com a minha saída, porque as pessoas achavam que eu não sabia viver sem a Gol. Senti, claro, obviamente, era um lugar que eu adorava trabalhar, mas também todo mundo aqui adulto sabe que em certos momentos nem tudo tem aquela explicação que você gostaria que tivesse, mas enfim, ela me ensinou tudo que eu sei hoje sobre a aviação, ela me ensinou para a vida, ela não me ensinou coisas para exclusivamente a aviação, ela me ensinou coisas para que eu tenho na minha vida hoje. Ela me deu muito aprendizado, ela me deu muitos cursos bacanas, ela me propôs muitas viagens de conhecimento, e tudo isso, mesmo eu saindo de lá, ela continua, conhecimento, o aprendizado continua sendo meu, exclusivamente meu. E é por causa dela que eu entrei o pessoal conhecia meu trabalho da Gol, e por isso quiseram que eu fosse para a Azul. A mesma coisa aconteceu com a Latam, as pessoas conheciam o meu trabalho na Gol. As pessoas lembravam de mim na Gol. E quando eu cheguei na Latam, eu fui abraçada de uma forma que parece que eu sempre fui Latam. Entendeu? Eu tenho até, ó, antes que acho que vai ter perguntas, tá vendo, galera? Ó, a aviação deixa a gente ter tatuagens, tá? Aí, ó. Que bacana. Viviane, muito obrigada. Vivi, Por nada. eu gosto muito para puxar. Vivi, tá me ouvindo? Vivi, tá me ouvindo? Não, tá ruim, Vocês estão me ouvindo? parcialmente. Melhorou? Melhorou. Pronto. Melhorou. Vivi, eu tenho uma perguntinha, que só para puxar o gancho das perguntas da galera aí. Sabe que o Thiaguinho não para, né? Tava em Recife, já cheguei em Fortaleza, tô nas correrias aqui. Mas, Vivi, seguinte, fala para mim qual foi uma das contingências mais na tua vida que te marcou na Gol e na Latam até hoje. Na Gol tem muito a ver com o período do caos aéreo, porque eu era nova ainda na aviação, estava aprendendo as coisas ainda, e era tudo muito incerto. Você muitas vezes enchia um avião de pessoas e aquele avião não decolava.
estava tudo pronto para fazer e não fazia. Eu lembro que no período dessas contingências aí, uma vez eu tinha que fazer com que as pessoas descessem do avião por livre, espontânea vontade, e aí elas me perguntaram o que é que eu oferecia para elas, e naquela hora, sem muito recurso, eu disse, minha palavra. Tudo que eu tenho para lhe dar nesse exato momento é minha palavra. Se o senhor quiser confiar na minha palavra e vir comigo, a gente vai conversar e achar um jeito de resolver o problema. Mas, por hora, tudo que eu tenho é a palavra. E a da Latam... Gente, eu sou louca, eu me divirto na contingência. Thiago sabe. Thiago sabe que eu não posso ver uma contingência que eu estou dentro. Estou lá na sala de embarque desse para atender a contingência lá no check-in, porque eu gosto de ver mesmo. Na É o Latam... Thiaguinho 2. A Latam é a pandemia. Foi quando a gente se viu sem avião. Oi. Alguém falou alguma coisa? Não, acho que foi eu quando eu falei que é um Thiaguinho 2, que o Thiaguinho diz que adora a contingência. O pessoal da aviação tem dessas loucuras. Bem-vindos ao nosso mundo. Fantástico mundo de Bob é o fantástico mundo da aviação. Todo mundo fica nessa de... Mas é porque eu acho, de verdade, de todo o coração, que a questão da contingência, e aí o Thiago vai estar ouvindo e o Thiago vai dizer se concorda ou não comigo. Eu acho que, como a gente lida com gente, a contingência está muito voltada para isso, para você ter alguma forma de solucionar o problema daquelas pessoas. De fato, né, ajudar elas. E aí o Thiago, vocês conhecem o Thiago aí, sabe quem é a pessoa dele, como ele é disponível para ajudar o próximo. Eu acho que a gente faz muito uso disso, desse sentimento de humanidade, para conseguir levar as contingências de uma forma mais leve, tentando sempre alcançar o objetivo que é amenizar o problema do cliente, deixar o cliente, se não for satisfeito 100%, mas que ele tenha alguma coisa boa para falar. E é muito isso. E na pandemia, e na Latam, sem dúvida, o período mais crítico não era uma contingência individual, né, de um voo, mas era uma contingência generalizada, e era contingência interna, porque a gente não sabia o que é que ia acontecer. A gente via as pessoas desesperadamente querendo voltar para casa sem ter como. Uma senhorinha, eu lembro que ela tinha que voltar para Porto Velho. Para Porto Velho era Rio Branco. E aí ela, quando perguntou quando é que ia ter disponibilidade de voo, aí alguém falou para ela que só ia ter em agosto, e talvez, era uma previsão. Podia ser que o voo operasse, podia ser que o voo não operasse. E não operou. Naquele ano de 2020, não operou. E você via, a gente vê, às vezes, voo que tem 5 passageiros, 10 passageiros a mais na lista do voo. E lá, na época da pandemia, a gente via 200 passageiros a mais. Uma vez eu lembro que eu vi um voo com 416 passageiros. Eu disse, Jesus, que avião é esse que vai levar essa arma de gente? Sem condição. Então, é muito isso. As contingências Aí vocês veem que as contingências marcantes, elas não são relacionadas a um dia específico, né? Mas a um período. Que é o período do caos aéreo e o período da pandemia. Mas é isso. Perguntas? Respondido, Tiaguinho? Show de bola, show de bola. Eu acho que a Vivi aí, a gente tivemos várias experiências junto trabalhando em contingência e ela sabe que é uma via de mão dupla, né? Na verdade, a gente acaba dependendo um do outro, do colega, para que as coisas andem. E o mais importante é como ela falou, quando a gente tem um olhar humanitário, a gente consegue amenizar a situação do passageiro, né? Que é o mais difícil. Essa parte eu costumo dizer que nem todo mundo tem um coração para estar numa contingência, não, porque a contingência, gente, o passageiro gritar com você, um passageiro lhe xingar, e muitas vezes não está nas suas mãos aquilo,
e você poder contornar aquela situação é onde entra um atendimento diferenciado. E eu posso dizer também, como prova viva, para mim, a minha maior contingência que me marcou foi a pandemia, né? Foi muito difícil, gente, vocês não têm noção. Muito difícil mesmo você dizer não para o passageiro, passageiro querendo retornar com medo mesmo de morrer. Foi muito tenso para todo mundo, né? A gente usando máscara, então, gente, foi um momento muito delicado. Deixo vocês ficar à vontade de fazer perguntas à Vivi novamente. Pode fazer pergunta, Vivi. Alguém perguntou, é isso mesmo? Já teve algum dia que ferrou geral? Volta e meia a gente pensa isso, né, Thiago? Positivo, positivo. É desse jeito mesmo. Mas vamos lá, gente. Pergunte a ela, explora a Vivi. Aí tem história. Olá, Viviane, tudo bem? Aqui é a Gisleane Tudo de jóia. Fortaleza. Eu tenho, assim, uma pergunta, entre aspas, né? Porque eu queria mais era pedir, assim, né, que você desse um conselho, perguntar se você poderia dar um conselho para a gente que está aqui tentando entrar, né, nesse mundo da aviação, algo que realmente a gente quer. O que você indica, assim, para quem está se preparando, o que realmente é essencial, assim, que vai fazer a diferença naquele candidato no momento da entrevista dele, o que é que faz a empresa, assim, brilhar os olhos naquele candidato, né? Que ela diz assim, poxa, eu quero ele para mim. E eu queria, assim, saber de você, né? Que está aí dentro, que vocês sabem como é que funciona todo esse sistema, né? Sabe o que é que a empresa realmente quer e a gente que está aqui de fora, a gente quer atender as exigências da empresa, né? Então, assim, o período a aviação como um todo, e aí falando de quem está dentro, a gente sempre fala que as psicólogas elas são muito boas em garimpar as pessoas mais loucas, porque só os doidos são da aviação. Então, elas conseguem identificar a pessoa com perfil de longe, entendeu? Então, é muito isso. Mas se for falar, tipo, tentando entender, né, a questão corporativa e, de alguma forma, a cabeça dos psicólogos, é a questão de você dar sinceridade. Eles vão sentir o quanto você quer aquilo e o quanto você está comprometido com aquilo. Principalmente porque não é um trabalho fácil, porque você vai lidar com gente. Segundo, escala de trabalho. Não adianta você, para tentar querer ficar com a vaga, você dizer que está disponível de manhã, de tarde e de noite, e de madrugada. Que é típico do processo seletivo, quando alguém vai fazer esse tipo de pergunta, falar sobre o período de escala, como é trabalhar em escala, e ir no domingo, e no feriado, e todo mundo brincando no carnaval, e você no bloco do Unidos do aeroporto. E você dizer que está disponível para tudo quando você sabe que não está. Entendeu? É muito mais coerente você dizer que, não, ó, eu posso tarde e noite, porque tenho a faculdade, tenho um curso no horário da manhã, mas, se necessário for, eu consigo ajustar isso para me dispor para a empresa. Porque você vai estar sendo muito mais sincero, porque isso, lógico, eu sempre falo, você está sendo observado o tempo todo, não importa o que você está fazendo. Se você está trabalhando, se você não está trabalhando, está na hora de lazer, qualquer coisa que seja. Eles vão entender o seu comportamento, eles vão entender se você está falando que quer estar disponível o tempo todo para qualquer coisa, ou se você está querendo fazer aquilo momentaneamente. Eles vão conseguir ler essa informação. Então, se você tem um compromisso, seja sincero com a empresa. Seja sincero, olha, não posso, gostaria, mas nesse horário da manhã eu não posso, mas posso me reorganizar para atender. Ele vai entender que você, de fato, está disponível para ajudar. Porque é muito isso. Entendeu? Porque vai ter dias que você vai ter o aniversário da sua mãe, mas um avião vai cancelar e você não vai conseguir chegar no horário que estava previsto. Às vezes, você vai ser surpreendido por informações
ou, como minha mãe falava, aprendeu a ver no jornal a notícia, porque sabia que se tentasse falar comigo, não ia conseguir. Então, ela esperava lá o William Bonner dar notícia para poder saber se dormia ou se ficava acordada me esperando. Então, essa história de você ter consciência de até onde você pode ir e você ser sincero com isso. Entendeu? Eu recrutadora, eu consideraria muito esse tipo de comportamento. Porque você começa a entender se essa pessoa está para a equipe. Porque todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem vida fora da aviação, embora, né, a gente mora no aeroporto e visita a nossa casa, é fato isso. Tem horas que você começa a ter crise de identidade, se você está mais à vontade lá no aeroporto ou no seu quarto, mas a gente tem vida fora dali. E aí saber realmente ser sincero, estar disponível, e quando você não estiver disponível, você poder verbalizar isso, porque depois a pessoa, a empresa ou o seu gestor fica contando com você para um determinado horário, e aí na hora que ele de fato lhe comunica, você não pode. E eu já tive colega aqui da Latam já que entrou depois de mim de falar, ó, me chamaram para ir para determinado horário. Ou de cara meio amarrado porque foi escalada para trabalhar de madrugada. Falei, ó, você diz. Eu vivi, você desligou. Eu acredito muito nisso. Acho que as pessoas lhe observam. Às vezes nem vai acontecer, mas só a forma como você reage a uma notícia que não lhe agrada faz com que um recrutador mate na hora a charada. Entendeu? Às vezes eles falam coisas para ver como você reage. Uma amiga minha, no processo seletivo de comissária de bordo, a psicóloga falou que ela ia ter base em Brasília e não São Paulo. E ela meio que se assustou. Imediatamente ela foi reprovada. Essa mulher, pelo amor de Deus, que diferença é fazer? Brasília e São Paulo, era teu desejo de voar. E ela deixou isso transparecer e não foi. Disse que sim, ok, mas não era um sim, ok sincero, e a recrutadora viu que não era aquilo. Respondida a pergunta? Perfeito, mais que respondido. Muito obrigada, viu? Beijo. Costumo dizer que, complementando aqui a pergunta da colega, a aviação ela tem um negócio muito massa, né? Que a Vivi vai poder até concordar comigo aí. Eu não sei, mas se me der a oportunidade, vou lá e aprendo, né? Sei não, mas a gente vai lá e aprende, né? Eu acho que é uma frase muito da Vivi, isso aí, né? Que eu pego muito dela. Sei não, mas a gente vai lá e aprende, né, Vi? Essa é a frase que a gente sempre utiliza. E é muito legal a gente dizer isso, né? A convicção. Sei não, mas a gente vai lá e aprende. É Brasília? Vamos, Brasília. Ó, amo Brasília. Entendeu? Hashtag partiu Brasília. Aí as pessoas, eles não sabem que está sendo testado. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe a minha vida. Enquanto a madrugada, eu saí da madrugada, mexeu com meus planos de projeto, essas coisas. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo foi lá, né? O gestor foi, Thiago, eu quero você na manhã. Foi que eu fui? Vou, na hora. Vamos que vamos, mas roendo por dentro. Mas vou, mas quando chegou o momento certo, né? Vamos levar de volta para a madrugada, né? Mas tudo é como a Vivi falou, né? Você dançar conforme a música, gente. Tem gente que não sabe ter essa pegada, né? Vamos lá. É para chorar, nós chora. É para rir, nós ri, né, Vivi? É como a nossa frase que nós sempre diz, né? Pode continuar. Perfeito. Se for para passar fome sem o café da manhã, também nós passamos, né, Thiago? Então é muito isso, entendeu? Assim, você, em algumas vezes, eu acredito demais nisso, que seu gestor, ele vai lhe colocar em situações adversas para ver como é que você reage. Se você simplesmente topa, e tem várias formas de topar. Você pode topar e fazer de mau gosto, e isso vai refletir. Ou, como o Thiago falou há pouco, o Thiago prefere a madrugada.
Eu hoje prefiro o dia, já preferi a madrugada, mas hoje prefiro o dia. Um dia saiu minha escala aí, se vai entrar de meia-noite. Tá, beleza, saí de lá. Jesus, como é que eu vou entrar meia-noite? Vou mais dormir, não. Vou 6 horas da noite para o aeroporto, fazendo 1000 perguntas, 1000 questionamentos, tentando organizar a logística na cabeça. Aí vim para casa e é isso mesmo. Se é para ir de meia-noite, vamos de meia-noite, vai entrar um adicional, vou fazer uma poupança dele. É isso aí, acabou. Aí quando eu voltei para lá no outro dia, não, tu não vai mais para madrugada, não. Eu falei, vou não. Caraca, eu tinha me preparado psicologicamente para isso, e agora eu não vou. Aí, não vai. Eu falei, tá bom, então eu fico de dia. Tudo bem, eu aceito a alteração. É muito isso. Ou você vai e faz de bom gosto, de bom grado, que é o Thiago aí, é um exemplo perfeito, prefere a madrugada, rende melhor na madrugada ali no aeroporto, tem várias outras coisas que ele faz durante o dia, que ele é hiperativo, mas ele foi lá, é incrível, tipo assim, acho que ele foi lá para fazer escola, para ensinar os meninos como se faz certas coisas, porque no dia que ele folga, os pupilos dele fazem igualzinho, do mesmo jeito, não falta nada. Então, assim, ele foi lá, fez com gosto, fez feliz, se divertiu o período que ele ficou de manhã, né, durante o dia, tá voltando para a madrugada, e eu tenho certeza que ele vai para a madrugada, vai fazer do mesmo jeito que ele fez de dia, vai ser muito bom, entendeu? Independente. E aí, o que acontece? Poxa, tirou da madrugada, que era o que ele gostava, colocou para o dia, perdeu o rendimento. Não perdeu o rendimento, pelo contrário, rendeu mais, mostrou que estava de boa, estava feliz com aquilo ali, e aí rapidamente está voltando para a madrugada, porque, tipo, não, o cara é massa, topa tudo, sempre faz bem feito, não vê corpo mole, não vê a pessoa reclamando, que eu acho uma coisa também que às vezes a gente vê a galera reclamar que pediu uma folga e não foi aceita, não sei o quê, tipo, o pessoal pergunta, algum final, não, tem preferência? Não, tá ótimo. Dia que vier de folga tá bom, eu nunca peço folga. Eu, porventura, pedi um período de férias pro ano que vem. E ia falar, não, mas esse que você pediu não vai dar. A gente precisa de que você diga outro. Qual outro que você prefere? Eu, não, meu povo, qualquer outro tá massa. Não tem problema. Eu pedi esse aí, mas já que não vai dar, pode escolher aí, tá tudo bem. Estou recebendo de bom grado, acabou. Já fiz outros planos, já refiz até os planos das férias, rapidamente. Entendeu? Mas é isso. Se não for como você quer, naquela hora, entenda, né? Compreenda e não se deixe abater, não se deixe transparecer abatimento, porque isso eu vejo sempre lá. Eu sempre falo, meu povo, o grande lance, e aí não é nem da aviação, o grande lance desse nosso tempo é a inteligência emocional. É de como você reage às adversidades. Se você vai explodir com alguma coisa ou se você vai, né, ter serenidade para poder aceitar, refazer os planos se preciso for, mas não deixar a peteca cair. Oi, Maiana. Deixa eu só complementar aqui com a Tamara a pergunta. Queria dar um elogio à Vivi, né? A Vivi, eu acho que esse tempo todo que eu conheci, ela já trabalhou na Gol, não sei se ela sabe, vocês sabem, trabalhou na Azul também, ela, né? A Vivi ela jogou bila com o Santos Dumont aí, mas... Eu parei o embarque, eu estava lá. Mas, assim, uma coisa muito, muito massa da Vivi, que, tipo assim, eu nunca vi mesmo assim, em todas as contingências, né? A Vivi, mesmo com as contingências, a Vivi, ela sempre com aquele vai dar certo com o cliente e tal, com aquela paciência. Então, assim, de uma certa forma, a gente aprende muito com os colegas, né? Apesar desse meu jeito imperativo também e tal, mas, assim, a Vivi tem um jeito muito massa de lidar, né, com o passageiro, né? Então, assim, eu trabalho com ela há muitos anos mesmo, assim, eu já conheci a Vivi da Gol. Eu acho que a Vivi tá com 17, já eu tô com 15, eu vou fazer 15, tá com quantos anos? Tu? Vou fazer 17 em janeiro. Olha, a Vivi a Vivi faz 17 em janeiro e eu faço 15 agora no comecinho do ano, né? Então, a Vivi ainda tem uns 3 anos mais do que eu ainda, 2 ou 3, né? Mas eu só né? tenho... Então, nem parece, né? Mas a Vivi, ela tem 15 anos, né? Mas, assim, eu nunca vi a Vivi... tem o nosso momento, a gente acaba desabafando com o passageiro, ai, que passageiro chato, aquele negócio. Mas, tipo assim, eu acho que é o mais massa,
não deixar transparecer para o cliente, né? Que eu acho que é isso que a gente acaba aprendendo com os colegas, né, gente? Então, o que é que eu quero dizer isso para vocês? Que tem gente, tipo, numa entrevista, eu entendi a pergunta da Agi, né? Tem gente que na hora de uma entrevista se entrega. Como assim, Thiaguinho? Na hora da entrevista se entrega? O colega pergunta assim, você vai... você gosta de festa? De estar com a família? Aí o entrevistador pergunta, né? Gosto. Ah, muito bem. Porque na aviação vai ter dias que você não vai poder ir um Natal, não. Aí o candidato vai já, sério? Se assusta, né? Esse negócio de se assustar é onde ele já diz, né? Tipo assim, tá reprovado, né? Então, eu me lembro muito bem quando eu fui fazer minha entrevista, o entrevistador perguntou, você gosta de estar com a família? Eu disse, eles perguntam assim, qual é seu hobby? Estar com a família. Ah, legal. Porque na aviação o seu hobby não vai ser muito praticado, não. Aí eu já sabia, né, também, me preparei, me estudei sobre antes. Não, claro, a minha família vai se adaptar a mim agora. Pronto, deu uma resposta assim bem prudente, né? É onde está que, de uma certa forma, gente, os entrevistadores vão fazer medo a vocês, vão tocar na ferida de vocês, né? Então, tenham esse cuidado, ok? Então, resumindo aqui, elogio a Vivi, parceira de trabalho, uma paciência de Jó com os passageiros. E tu é o quê, macho? Até parece que ele também... Só falta levar os passageiros num carrinho de neném. Vai, Maiana, a palavra é sua. Pronto, boa. É só uma curiosidade, assim, em relação à contingência. Eu quero saber, Vivi, se para você já pegou alguma contingência que chegou assim ao nível de da polícia, ou seja, por passageiro brigando, ou por algum passageiro que tentou embarcar com algo ilegal, algo do tipo, que deu polícia mesmo, BO dos grandes. Como é que foi? Se teve, como é que foi para você? Maiana, ela caiu, mas ela volta, viu? Parece que caiu, não foi? Oi, Acho que ela vai voltei. Vamos. Oi, Vivi, você conseguiu ouvir minha pergunta? Eu vou repetir para você. Não, consegui não. Se você puder repetir. Pronto. Se você pegou alguma contingência que chegou ao nível de da polícia, seja alguns BO daquele grande mesmo, seja por passageiro brigando, fazendo um barraco, ou por algum passageiro que tentou embarcar com algo ilegal, algo do tipo, assim, que chegou da polícia real. Se teve, como é que foi para você viver isso? Mulher, já teve de tudo. Não, de tudo não, porque na aviação tem sempre alguma coisa ainda para acontecer. Mas já teve passageiro que fez confusão no check-in e que foi preciso chamar a polícia. Eu, particularmente, já tive um passageiro que puxou a arma para mim. E eu chamei a polícia para ele, sem dúvida nenhuma. Eu chamei a polícia para ele. Depois ele me pediu desculpa, pediu para conversar, pediu desculpa. O filho dele também pediu desculpa. Mas na hora eu tive que chamar a polícia para ele, porque ele estava. E não era, nem era por mim, é porque ele estava com a arma em punho e tava, os outros passageiros estavam vendo, tinha senhoras de idade nervosa com aquela situação, então foi muito mais pelo tumulto que ele estava causando do que comigo. Sinceramente, para eu perder a paciência é muito raro. Já teve passageiro que cometeu um delito na lojinha de conveniência do aeroporto e entrou no avião, e aí a gente teve que acionar a polícia, foi lá buscar ele dentro do avião, né, e ele tinha passado por mim, então eu sabia exatamente quem era a pessoa dele, disse até o assento que ele estava sentado para a polícia. Já passei por achado de drogas em aeronave, já assisti o trabalho do cachorrinho, né? Na época era o Fly, que não tá mais aqui, em busca de drogas em voo internacional, e já tive que desembarcar passageiro por indisciplina de dentro do avião, também acompanhado da polícia. Então, é coisa que pode acontecer. Uma vez eu estava na noite de Ano Novo, para você ver, falando a história das folgas, né? Do trabalho em datas especiais. Minha família já foi passar Ano Novo comigo no aeroporto.
porque eu não ia passar em casa. Aí foi minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos e minha tia, tudo para o aeroporto. Pegaram um táxi, foram para lá, com a ceia debaixo do braço, e passaram a noite de Natal no aeroporto, com a turma do aeroporto. Porque eu disse, ó, vocês vão de boa. Tanto que eu mesma nunca programo Natal, Ano Novo, essas coisas. Eu sempre digo assim, ó, não conte comigo que eu estou trabalhando, não conte comigo que eu estou trabalhando. Aí um dia elas foram lá. Aí eu tive que tirar um passageiro à noite de Ano Novo do avião, e a minha mãe disse, você vai tirar esse passageiro de lá? Eu disse, mãe, é meu trabalho. E fui. E acontece, sem dúvida nenhuma acontece. Hoje em dia, se a gente abrir o YouTube da vida, a gente vai ver muitas cenas de muito grito, né? Muitas cenas indesejáveis no aeroporto. E quase sempre elas acontecem ali naquela região do check-in, né? Tá cheio de imagens na internet sobre passageiros que ameaçaram colegas, passageiros que fizeram quebra-quebra. Mas acontece nas melhores companhias. Vivi, Vamos lá. tem um querendo fazer uma pergunta? Pode falar, claro. Olha, gente, vai cair de novo, viu? Mas a gente volta, tá bom? Olha, esse link tem 20 minutos. Foi 40 minutos, acredita? Vai cair em 1 minuto. Acho melhor encerrar, né? Aí a Fran volta fazendo a pergunta. Na volta, é. Então tá bom, então. Vou encerrar aqui, tá bom? Tá bom, até mais 60 segundos. Tá no seu E já pega uma contingência, tipo um passageiro desequilibrado, vamos dizer assim, já bem irritado com alguma situação. E qual suporte é dado para aquele funcionário que está iniciando o seu trabalho? Pronto. O que acontece? Tem a parte dos treinamentos, que a gente chama de treinamentos obrigatórios. Dentro deles, a gente tem uma parte desse treinamento que ele está relacionado ao passageiro indisciplinado. Tanto é que a gente faz uma vez por ano o passageiro indisciplinado via MIS, né, via portal de interno, né, página interna, e a gente faz a cada 2 anos um presencial sobre passageiro indisciplinado, sobre as mais diversas formas de indisciplina que o passageiro pode apresentar para um atendimento. E sempre lembrando que, tipo assim, o passageiro indisciplinado no check-in, ele tem um nível de classificação tipo médio. E ali no check-in, se ele der um problema no check-in, a gente tem espaço, a gente tem possibilidades de resolver muitas vezes ali no próprio check-in. E a gente fala assim, quanto mais ele avança, mais crítica fica a situação. Se eu tiver um passageiro indisciplinado no check-in, todas as companhias aéreas, elas têm isso. Qualquer agente, quando o representante da empresa, novato ou não, a gente tem sim a prerrogativa de negar o embarque de um passageiro, seja ele por indisciplina ou por outros motivos, mas o indisciplinado, ele pode, se você alegar indisciplinado, o passageiro que puxou a arma para mim, se eu tivesse classificado ele como indisciplinado, ele não podia mais embarcar. Passageiro, há 2 semanas atrás, ele foi muito grosseiro e fez ameaças verbais à colega. Ele foi negado e foi classificado como passageiro indisciplinado. E ele não voou mais com a gente. O valor que ele tinha pago pela passagem dele foi imediatamente enviado a reembolso. E com a gente ele não foi. Ele comprou uma outra passagem com a Gol, se eu não estiver enganado, para poder chegar ao destino dele, porque com a Latam ele não foi. Então, assim, a gente tem ferramentas que nos respaldam, mas, né, especificando sobre o colaborador mais novo na empresa, primeiro ele não vai ficar sozinho, né? A gente tem, principalmente na Latam, a gente tem um projeto de padrinhos e madrinhas, então essa pessoa sempre vai estar próximo a uma pessoa que vai dar suporte a ela. Se for o padrinho ou a madrinha oficial, beleza. Se não, a gente tem outras pessoas que também têm essa função de acompanhar o colaborador que chegou há menos tempo, até que ele se sinta à vontade para fazer as coisas sozinhos.
é minha penúltima afilhada, minha última afilhada antes da pandemia, ela chegou e o período de apadrinhamento junto, 100% junto, são de 2 semanas, né, de 15 dias. Ela tinha já perdido 5 dias porque eu ia sair de férias, então ela ia só ter 10 dias. Mas no terceiro dia tinha uma fila enorme, só estava eu e ela no check-in, ela observando o que eu estava fazendo. Eu olhei para ela e falei assim, você acha que você consegue atender? Ela disse, mas eu vou atender devagar, isso não tem problema. Se você atender um, é menos um que eu vou atender. Se você quiser, você senta e atende. Ela disse, eu quero. E sentou e atendeu. E dali ela não parou mais. Dali ela foi ficando mais segura e voou. Entendeu? Então, assim, primeiro a gente vai ter o cuidado de ter sempre alguém que tenha mais tempo de empresa ao lado de quem chegou há menos tempo, e quem vai dar os sinais de que o que você pode fazer é você mesmo. Se você é mais novo ali, mas se você se sente seguro para administrar uma situação de conflito, você vai fazer, porque isso também depende disso, também o seu crescimento, o seu desarnar nessas situações, mas não tenha dúvida de que vai ter sempre alguém ali perto de você, vai ter o seu padrinho ou madrinha, vai ter um supervisor, supervisora, sempre vai ter alguém para lhe dar respaldo ali, e se você em algum momento também disser, não consigo atender, também está tudo bem. Outra pessoa vai atender aquela indisciplinada e resolver o problema. Se você disser, eu quero fazer, você faz. Se você disser, não quero fazer isso agora, você também vai ser guardada para não fazer. Certo? Ok, muito Respondido? obrigada. Respondido. Pode Sim, se sentir obrigada. segura que vai ter sempre alguém, viu? Já estou me sentindo até melhor agora. Obrigada. Como também, né, Vivi, complementando, a Vivi lembra disso que eu vou falar agora, no ano de 2000 e... Ah, não, a Vivi não estava mais de madrugada, mas ela soube dessa história, com certeza. Em 2019, e ela já deve ter presenciado isso, pessoas com uma semana de trabalho, viu que não era aquilo e entregou o crachá, né? Né, Vivi, tu já presenciou isso? Eu presenciei isso já. Tipo assim, com uma semana de trabalho, não aguentou, pegou as primeiras contingências e tal. A gente que tem experiência, a Vivi sabe disso, a gente lida muito com o nosso psicológico, né, gente? São pessoas estressadas, estão na razão dela, e a gente está aqui para resolver o problema dela, o que tiver ao nosso alcance. Pronto. Se a gente tiver esse pensamento, a gente vai conseguir trabalhar e tirar o medo, né? Porque, na verdade, nem todo mundo tem esse psicológico para lidar com pessoas realmente chegando, gritando, lhe esculhambando. É difícil? Mas eu já presenciei pessoas, a Vivi, eu acho que com certeza já. A Vivi já estava na empresa. Pessoas com uma semana, não quero isso para mim, vou devolver o crachá, não quero, né? Tipo assim, não lidou com a pressão, né? Que a aviação, literalmente, sem exagero nenhum, é muita pressão. É procedimento, a gente às vezes quer até ajudar o passageiro, mas tem um procedimento que a gente não pode abrir mão, né? Então tem todos uns requisitos aí que a gente tá acima de tudo, né? Que é a segurança em primeiro lugar. E outra coisa, a gente na aviação, a gente trabalha com o tempo. E muitas vezes é com a falta do tempo. Então, você tem que fazer várias atividades em pouquíssimo tempo, e aí volta o que o Thiago falou há pouco tempo, sobre a história da equipe, né? Do quanto a equipe ela está comprometida uns com os outros, o quanto ela está comprometida com o resultado. O Thiago sabe, a gente faz parte hoje de um turno que a gente chama de turno da manhã, ele é muito restrito em número de pessoas, a gente consegue contar no dedo da mão quantas pessoas estão nesse grupo, e muitas vezes a gente tem um volume de passageiro muito maior do que o que a gente poderia atender ou deveria, e a gente sempre dá conta. A gente, para empurrar uma cadeira de rodas, o outro assume o posto dele, e se um pegou um procedimento que é mais demorado de criança viajando sozinha, ou de passageiro que vai dispor da arma para a gente guardar durante o voo,
E aí sabe que ali vai demorar, o outro vem, senta ali para não parar a fila. Então, assim, a gente é pouco no nosso horário que entra, mas a gente é muito comprometido uns com os outros, em um dar cobertura ao outro, assim como se também houver uma situação de conflito, a gente muito se defende, muito se une sobre isso. E a pressão é grande, a pressão é sempre grande, porque a gente tem pouco tempo, tem que fazer muita coisa, tem que garantir a segurança, a satisfação, entendeu? Tem que garantir resultado, e tem gente que realmente não consegue lidar. Mas, assim, também eu sei, obviamente, de casos de pessoas que fizeram isso, mas é uma minoria completa. A maioria mesmo chega lá e se sente muito à vontade, percebe que sempre foi louco e só estava procurando o manicômio certo para se encaixar, e quando chega lá com a gente, se encaixa totalmente. Porque é muito isso. A gente é muito, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as pressões de todos os lados, você tem a pressão do passageiro querendo coisas, você tem a pressão da empresa que depende de lucro, de muitas coisas para poder se manter e manter a gente. Você fica ali no meio, dançando a música para um lado para o outro, conseguindo dar conta de tudo e vai se divertindo. Eu sempre falo muito isso, assim, divirta-se. Ou para você estar ali não ser divertido para você, é realmente melhor tentar ver outra coisa, porque é pressão, é tenso, mas para mim, pessoalmente, é divertido. E aí é o que o Thiago falou, assim, eu nunca me estresso com passageiro. Muitos passageiros que já foram rudes comigo, hoje tem gente que é minha amiga pessoal, que vem em casa, eu vou na casa dela, foi no aniversário do primeiro ano do filhinho dela, e foram pessoas que eu conheci em meios a conflito. Pessoas que, para quem, principalmente, tem umas pessoas que eu fiquei amiga na época da pandemia, e eu olhei para elas com muita sinceridade, olha, nesse momento não há absolutamente nada que eu possa fazer. Mas, se houver alguma coisa, não tenho dúvida, eu vou fazer. E acabou que nasceram laços de amizade, assim como eu tenho certeza que o Thiago também tem muita gente, e você faz muita amizade, e muita, em todo jeito. Próxima pergunta, senão eu vou só falar, meu povo. Se eu ficar aqui contando a minha história, nós vamos até 4 horas da manhã. O Davi, ele tinha levantado a mão. Quer fazer a pergunta, Davi? Tinha. Vai. Faz o tempo. Porque não estava aparecendo aqui para Não, mim a música. boa noite a todos, boa noite, Viviane. Não, é só uma dúvida, né? Porque até se falou muito com respeito à questão de mudança de horários, né? Que eu acho que é uma coisa que muitos têm, às vezes, pavor, né? Principalmente quando vai para ser agente de aeroporto ou trabalhar no aeroporto de uma forma, né? Qual um conselho que você poderia dar para essa questão de adaptabilidade, né? Quase que não sai, de horários, né? Você está num período pela manhã, vai para a noite, vai para a madrugada, né? O corpo, ele dá resposta, entendeu? Mas o corpo também se adapta rapidamente. Às vezes, muito mais tempo leva para se adaptar a nossa cabeça a novas mudanças do que o próprio corpo. Eu, quando fui trabalhar no aeroporto e entrei de madrugada, tipo assim, eu já vinha de outros trabalhos que também era durante a madrugada, então para mim não era muito sacrifício. Eu, desde adolescente, eu acordava de madrugada para ver partidas de vôlei que era lá no Japão, porque eu tinha facilidade de ficar acordada de madrugada. Então, quando eu fui trabalhar de madrugada, era muito tranquilo. Daí, hoje, eu percebo, tipo assim, tá, eu passei 12 anos da minha vida trabalhando de madrugada. Hoje eu prefiro dormir à noite, por mais que seja metade da noite, já que eu levanto cedo, mas é isso, o corpo. E eu acho também que tem muito a ver com o peso que você dá para cada coisa. Se você for escalado com um determinado horário, e a forma como você vai encarar isso, se você vai encarar isso de forma positiva ou negativa, vai pesar muito
Acho que caiu, né? Acho que caiu, não foi dela. Mas ela tá aí? Oi. Então, tipo, o peso que você vai dar, a forma como você vai encarar, vai deixar isso mais fácil ou mais difícil. E o que eu estou falando aqui, eu uso no meu dia a dia. É quase um mantra na minha vida. Entendeu? O que é que eu quero na minha vida e o que é que eu não quero. Quando eu percebo que algo está mais pesado, eu tento pensar, reformular e ver. Porque eu acho isso. Então, assim, hoje, de todo coração, eu não me importo mais se eu estou trabalhando de manhã, se estão me botando para trabalhar à tarde, se é mais cedo, se é de noite, se é de tarde, se eu folgo no domingo, se eu não folgo, porque para mim está tudo bem de verdade, está tudo bem de todo coração. Eu não, porque eu já não evito esses pesos, essa forma de como você olha para as coisas, às vezes deixa muito mais difícil. Eu hoje, se você me perguntar, para mim é igual. Se eu trabalho de manhã, se eu trabalho de tarde, se eu trabalho de noite, se eu trabalho de madrugada. Thiaguinho me perguntou, tem vontade de ir para madrugada? Não, eu disse, eu não tenho não, mas se mandar eu vou do mesmo jeito, tá valendo. Tá tudo certo, tudo certo. O pessoal, as meninas dizem, para viver tá tudo certo toda hora, isso é verdade. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo bem, vai fazer um embarque com fulano, vou, tá ótimo. Vai fazer com esse canto, tá melhor ainda, tá tudo bem. E eu não vou, sabe? Eu acho que a pandemia é isso. A gente mudar, a gente vê o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena ter na vida. E isso serve para trabalhar, para a vida pessoal, serve para tudo. Como você encara as coisas. E aí eu falo, a galera que está vindo para o aeroporto, vê isso, porque é um ambiente estressante que você vai ter que lidar com o conflito e tem que entender, tipo, o passageiro gritou, ele não está gritando com você, está gritando com um problema que a empresa criou para ele. Ele está certo de gritar com você? Tá, não. Ele está errado de estar aborrecido? Também não está, não. Então, tipo, a forma como eu me comporto pode potencializar aquele problema para ele. Então, tá tudo bem, tá tudo zen, e vida que segue. Então, assim, também tem isso, é você não trazer para casa os problemas de lá. E tentar, você consegue se desfazer dos seus problemas e ir trabalhar? Lógico que não. Mas, se você souber lidar com isso, você não traz os de lá para cá e nem leva os daqui para lá, para tentar não surtar. Perguntas? Respondido. Sim, muito. Obrigado por responder. Viviane, antes da Daiane fazer a pergunta dela, vamos tirar uma foto? Só para a gente postar no Instagram. Estou bem na foto, pessoal. Nem fiz maquiagem. Vamos dar um sorriso. Quem quiser fazer assim, ó, com a mão, ó, o seu sinal de I love you. Tá bom? Ah, é importante. É importante. Vai, gente, ó. Muito bem. Meus dedos tudo torto. Pode perguntar. Pode fazer a pergunta. Né? É o último link. É eu? Pronto, Vivi. Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim. Sim. A Vivi tá aí? Sim. Me tira uma dúvida primeiro. Foi tu que respondeu que era daqui de Horizonte, pertinho? Minha família. Ah, tua família. Tá certo. Vou lá na minha pergunta. A gente escuta falar muito na aviação de problema, né? De BO, contingência. Escuta falar muito sobre isso e pouco sobre equilíbrio, assim, sobre calma. O que tu fala pra gente? O que tu pode indicar para todo mundo ter o equilíbrio, a tua calma? Se tem alguma tática, algum exercício que você pratique, ou um conselho que você possa dar, ou se é por questão do dia a dia, né? Que geralmente acontece com o passar do tempo, a pessoa se adapta àquela situação. Entendi. Não, eu naturalmente sou zen. Mesmo em casa também, como eu falei, é quase um mantra. Eu não consigo guardar dinheiro, eu não vou guardar raiva, entendeu? Então, eu sou muito zen. Eu brinco e falo assim, rapaz, para a pessoa me tirar do sério, para me fazer uma raiva, a pessoa tem que merecer muito.
Porque nem a minha raiva eu estou gastando à toa, entendeu? Então, e a consciência, eu sei que ele está gritando, eu sei que ele tem as razões dele, eu sei que a empresa também tem as razões dela, entendeu? Você vai querer uma contingência ou vai querer decolar um avião que não está seguro? A contingência, entendeu? Pode É gritar o verdade. tanto que quiser, que não, entendeu? Então, assim, tem a questão de a medida dos valores, né? E a gente trabalhando com aviação é segurança acima de todas as outras. Então, não adianta. Tem dúvida? Não vai. E aí, nosso cargo e atribuição também está incluído levar grito dos passageiros, entendeu? Faz parte do nosso serviço. Não deveria, mas também faz. Vai acontecer em algum momento. Então, assim, é porque eu realmente sou zen, eu sou tranquila, de fato, normal, sempre fui, desde criança. Mas é importante que você saiba os seus limites. E, assim, fora o fato de eu ser, como eu falei lá no começo, eu passei muito tempo dando treinamento na Gol do que a gente chama de plano de resposta à emergência, de que é como lidar com conflitos na hora da crise, como lidar com familiares estressados ou desesperados depois que um avião cai. Eu passei, dos meus 10 anos da Gol, eu passei 6 dando instrução sobre isso, de que as situações são difíceis, que são conflitos, que você tem que saber entender, que você tem que saber quais são as palavras que você pode falar ou não pode falar, e o que é que cabe e o que não cabe. Então, assim, de alguma forma, também eu tinha meu horário de aeroporto, tinha meu horário de treinamento, mas eu sempre me dediquei muito a estudar, a ler sobre tudo isso. Fiz cursos com psicólogo, cursos preparatórios para isso, para aprender a lidar com a crise. Mas o aprendizado lá era voltado para uma crise em caso de um acidente aéreo. Mas, lógico, eu trouxe isso para o meu dia a dia. Eu sempre falo, tipo, uma contingência, um cancelamento, não deixa de ser uma crise. É uma crise que não tem vítimas, é uma crise de proporção menor, mas é uma crise. Então, você entender que eles não estão falando aquilo para você, eles não estão ofendendo você quando pessoa física, é importante, porque você vai. Mas o pior de tudo é porque eles falam mais coisas com você, você nem liga. Aí, na hora que ele fala da empresa, aí você se cresce, aí você, como é que pode? Mas, enfim, saber separar as coisas é muito importante. Aí é o que eu faço. Tipo assim, você disse, fala com exercício, eu gosto muito de leitura sobre inteligência emocional. Eu sempre leio esses livros de comportamento, de como lidar com pessoas difíceis, porque eu gosto e eu acho interessante. Eu acho que hoje, no período de hoje, de tantos conflitos que a gente vive o tempo todo, é importante que você tente, de fato, procurar ferramentas para que você consiga administrar isso de conflitos. Então, na Latam também, eu já faço parte do mesmo grupo que eu fazia lá na Google. Hoje, na Latam, eu também faço parte do grupo de plano de resposta à emergência, que lida, né, que coordena um caso de um acidente aéreo na base de Fortaleza. Eu vou estar lá para ajudar caso seja necessário. Então, é muito isso, entendeu? É você entender, primeiro entender a si, entender que tem dias, por exemplo, que você não vai estar bem, que você tem algum problema pessoal que vai além do que você tem controle, e poder dizer naquele dia também, tipo, você, sei lá, perdeu um parente distante, está sensível, e acontece um cancelamento, você tem que ser direto com seus gestores. Olha, hoje eu não estou num bom dia para enfrentar essa situação. E eles também vão entender do que você se colocar numa situação conflitante, sabendo que você emocionalmente não está bem. Entendi. Pronto, obrigada, viu? Viviane, você nunca pensou em ir para o voo, não? Virar comissária? Eu tenho curso de comissária de bordo, quando a roda era quadrada, não, mentira, na decolagem de Santos Dumont. Mas quando eu cheguei na parte, eu tinha feito o curso de comissário, logo depois que eu entrei na aviação, uns 2 anos depois eu fiz o curso de comissário, fiz todos os processos, emiti documentação e tudo. Porém, um pouco depois eu conheci a instrução, o treinamento. E aí me encantei pelo treinamento. Hoje, tipo assim, eu estudo e me dedico a não tão distante, estar fazendo parte das equipes de instrutoria da companhia. Aí eu deixei de curtir o voo, porque eu passei a curtir mais as salas de aula. Ai, que bacana. Tem todo o perfil, a paciente em pessoa. Caramba, muito bacana. Mais alguma pergunta?
Hélida quer fazer pergunta? Hélida está comentando bastante. Quer não, Hélida? Aproveita, Viviane. Não, eu tinha comentado aqui mais cedo, né? Vou até pegar o caderninho que anotei, que eu gostei muito da humildade da Vivi quando ela estava falando sobre o início da carreira dela, né? E falando que ela pedia, né, ajuda para poder aprender qualquer coisa que estivesse no momento, na carreira, naquele momento. Eu sei que tem pessoas, talvez até eu seja desse jeito, um pouco orgulhosa e com medo de pedir ajuda, sabe? Isso daí eu sou um pouco reservada nesse ponto, mas eu gostei muito do início da carreira dela ter falado do início da carreira dela. E aí ela falou sobre o caos aéreo, que ela participou também teve o evento do caos aéreo no Brasil. Eu assisti pela televisão, eu lembro da situação. Não participei porque eu não era da área, mas tudo bem. Aí eu queria saber uma coisa, é uma besteirinha, mas eu achei engraçado, interessante saber se a gente participando de um caos aéreo, numa situação de caos no aeroporto, isso é contado como uma hora extra de trabalho, ou se isso não é contado como uma hora extra de trabalho, como é que é visto isso na forma de trabalhar? É sim, de acordo com o contrato aéreo, independente do tempo, assim, os contratos das companhias aéreas especificamente falam que você pode ter carga horária, né? O que a gente chama de part-time é o pessoal que trabalha só 4 horas por dia. Normalmente, esses não fazem extra, não se estendem no período dele no aeroporto. O pessoal que tem de 6 e 8, sim. Dentro do contrato oficial, do que rege a categoria da gente, eu posso fazer até 2 horas extras a mais do que aquilo que eu estou escalado. Se eu faço 8 horas no meu horário diário, eu posso ficar até 10 horas. É o que diz a lei regulamentada. Porém, como eu falei, você não vai pegar o problema no meio do caminho e dizer assim, toma essa batata quente agora que é tua, que deu meia hora, eu vou embora. Porque normalmente você termina aquilo que você está fazendo para você ir embora. E sim, todas as horas extras, horas, minutos e segundos serão computados para devido tratamento. A gente na Latam, né? A gente na Latam tem a opção do recebimento. A companhia aérea ela tem até 2 meses da data que você faz para te pagar aquilo em dinheiro. Ou dentro desse período, ela tem como te pagar em folga extra. Ou, tipo, sair um pouco mais cedo, você tem um compromisso, olha, dá para eu compensar 2 horas hoje? Tipo, em setembro, teve o aniversário da minha sobrinha, e eu fui passar com ela, aí eu não dava tempo de voltar para entrar às 6 horas da manhã, aí eu pedi, pessoal, dá para eu entrar às 8? Dá para você entrar às 8, compensa 2 horas na entrada. Então, assim, tem um período exato, você pode receber ela em dinheiro, você pode receber ela em compensa. Tudo sempre combinado, entendeu? Não é combinado quando chega o período do pagamento, né, os 2 meses. Se você não compensou, aí ela vai para pagamento compulsoriamente. Mas dentro do período você pode negociar com o seu supervisor para você entrar uma hora mais cedo, uma hora mais tarde e conseguir fazer esse ajuste sem que haja prejuízo para ninguém, entendeu? Outra coisa que eu achei interessante foi falado sobre o sistema de horário de trabalho. E aí eu já fiquei muito mais curiosa a respeito disso. Não, imagino que quem é comissário tem horário que eles têm um horário muito desorganizado. Às vezes trabalha de manhã até tarde, hoje tarde à noite, noite à madrugada, essas coisas assim. Mas eu não sei o sistema de trabalho de um agente de aeroporto. É do mesmo jeito? Uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana de noite, uma semana de madrugada? Como é que é o sistema de trabalho? Depende da circunstância. O tradicional é que você participe de um turno, sendo que dentro também daquele mesmo contrato que fala das horas extras, ele também diz que você tem que ter, no mínimo, 11 horas de descanso. Se você considerar essa informação, isso quer dizer, se eu sair do aeroporto meia-noite, às 11 horas da manhã, eu já posso ser escalada de novo. Porém, as empresas maiores, elas conseguem manter, num grande período, um horário próximo de entrada. Por exemplo, meu turno mais do Thiago, a gente entra
alguns dias da semana a gente entra às 6h30 da manhã e alguns outros dias a gente entra às 7h30 ou 7 horas. Então, assim, tem uma margem para mais ou para menos durante alguns dias. O pessoal do turno seguinte, às vezes eles entram às 9, às 10 ou às 11. Mas tudo isso você vai entender previamente. Tem a escala do mês que sai dizendo qual é, aquele horário é o exato, aquele horário é o previsto para você entrar em cada dia. Pode ser que sofra algum ajuste? Pode. Se eu tenho um voo extra, então eu vou, claro, vou precisar de mais pessoas para atender aquele voo extra. Eu posso tardar a sua entrada para você estar disponível naquele voo, entendeu? Mas na maioria do tempo, um horário que pode ser considerado e dentro das 12 descansos, 11 critérios de descanso por dia. A gente do tempo é fixo. Obrigada, viu? Ainda dá tempo de mais uma perguntinha? Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu gostaria, Vivi, que você falasse um pouco sobre os benefícios de ser um agente de aeroporto. Assim, o salário, vale alimentação, refeição, se tem o auxílio viagem, como é que funciona um pouco sobre isso? A melhor parte caiu, foi? Voltou. Tá ouvindo, Vivi? Voltou? Tá travado ainda. Travou. Sobre os horários. Oi, voltou? Tá ouvindo? Pronto. Eu gostaria, Vivi, foi eu que travei? Foi. Travou um pouquinho. Que você falasse um pouco sobre os benefícios de ser um agente de aeroporto. Salário, de alimentação, plano de saúde, o auxílio viagem, como é que funciona um pouquinho sobre isso? Acho que travou. Rapaz, não é informação tão importante. Ela tá aí? Enquanto a Vivi entra, eu vou adiantar para vocês, eu vou te responder. Varia muito. Assim, cada empresa, ela existe hoje, hoje normalmente ela começa te contratando por 4 horas, né, a part-time. Aí é um valor X que não tem como te dizer um valor fixo mais, assim, mas pelo menos toda empresa aérea, ela te dá 2 vale-refeição, né, um vale-alimentação, um vale-refeição. Inclusive, todo ano tem um aumento, né? Esses vales, normalmente, eles passam de R$ 1.000, só os vales alimentação, e fora o salário, né? E tem os planos de saúde e as empresas realmente, ela consegue te proporcionar. Sobre os benefícios, Maiane, eu posso até te responder, vou falar aí um de cada um, né? A Latam hoje você pode cadastrar, no caso, seu cônjuge, né, ou namorado, ou esposa, vice-versa. Aí, automaticamente, se você tem filhos, eles entram no teu benefício. Tiaguinho, eu tenho 50 filhos. Eita, menino, 50 benefícios aí. Certo? Coelho, Mas... mas, assim, eu vou deixar a Vivi concluir aí, né? Pode dar continuidade, Vivi. Os benefícios, né? Tem a Latam é assim, você cadastra os diretos, né? Filho, automaticamente. Se você tiver esposo, for casado, você consegue
beneficiar essa pessoa com os benefícios idênticos aos seus, como funcionário. E se você não for casado, mas for namorado, você também consegue estender esse benefício para essa pessoa, porém, tem que estar junto com você. Você só viaja se ela estiver junto, mas dá tudo certo, consegue. Ah, e viaja como? Viaja se tiver vaga no avião. É muito difícil fazer isso? Não. Você só tem que saber os períodos exatos. Se você quiser viajar para Salvador no carnaval, vai ficar difícil, né? Porque eu vou para Salvador no carnaval, fica lotado, né? Aí não vai rolar. Quiser ir para Recife no carnaval também não vai dar certo. Se você quiser ir para Belém no mês de outubro, na primeira semana de outubro também não vai dar certo, porque o pessoal tudo está indo para o Círio de Nazaré. Então tem os períodos que dá para você viajar ou não. E aí você vai, com o tempo, você vai aprendendo uma macete de pedir os períodos para você poder viajar. A Gol você tem você diretamente, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e se você tiver filhos e caso for casado, também tem essas pessoas como beneficiários diretos. Você lá na Gol ainda pode colocar mais 3 coleguinhas para poderem usufruir do benefício da companhia. Na Azul, e na Gol você recebe inicialmente 20 cotas, né, 20 passagens que vão ser gastas não por você, mas por todas as outras pessoas que estiverem cadastradas. Se cada um pedir uma, óbvio, vai durar só 2 rodadas. Mas dá tudo certo. Eu trabalhei lá, quando eu tinha 20, eu não consegui gastar tudo. Quando eu saí de lá, eu tinha 60, também não consegui gastar tudo. Se eu não gastava 20, 60 é que não ia gastar mesmo, né? Na Azul... É acumulativo, no caso, se não usasse, acumulava para o mês seguinte, na Azul? Ela vale por 12 meses. Todas elas têm um período de 12 meses para serem renovadas. A Gol, ela renova sempre no seu período de aquisição, no seu aniversário de empresa, ela renova, ela zera. O que você usou, ela zera. E no dia seguinte, né, ela abre uma nova cota. A Azul, ela abre sempre em outubro, independente de você, do tempo de empresa, ela sempre, se você tiver entrado em setembro, quando for em outubro, ela vai abrir para você. E compensação só vai abrir no outubro do ano que vem. Na Azul é um pouco diferente. Financeiramente é melhor, porque é o mais em conta. De todos os benefícios, o da Azul é o mais em conta, em dinheiro. Porém, é o mais restrito, porque só são 6 passagens que você ganha para usar ao longo de 12 meses. E todo o que você usar, se você, a Gol e a Latam, se você comprar ida e volta na mesma hora, ela considera só uma. Na Azul, não. Ida e volta, ida é uma, volta é outra, então já vai cair para 4 a sua cota. Então, ela é mais barata, mas tem menos possibilidades. Quase todas elas têm parceria com empresas internacionais, então, tipo, a Latam faz 200 destinos, mas tem as parceiras da Latam que fazem mais 400 destinos, então eu posso ir para 600 destinos. A Gol, né, faz parceria com a Air France e a KLM principalmente, além de outras. Logo, o funcionário da Gol pode viajar com mais de 10 companhias diferentes para o mundo inteiro, assim como a gente. Então, os benefícios são bons, né? Mas eu costumo dizer que a gente, trabalhador, é o que menos tem tempo de usufruir do benefício. Mas na Latam a gente fez um acordo. Quem for mais elogiado ganha 3 dias de folga, já dá para viajar. Entendeu? Então, assim, é dinâmico, é exigente, mas eu garanto para vocês que é muito divertido. É muito divertido. E eu falo isso, né, considerando os últimos 16 anos que eu fiz isso. E ainda assim, levanto todo dia, morro de feliz, o Thiago vê, eu sempre trabalho o tempo todo muito contente, brinco com passageiro, brinco com criança. Outro dia eu recebi um elogio porque eu brinquei com cachorro. O passageiro disse que eu tinha atendido muito bem, mas o tratamento que eu tinha dado para o pet, eu disse, poxa, aí foi o melhor elogio, o do pet. Então, assim, se sentir à vontade, fazer o que gosta, não se cobrar muito, porque, tipo, quando você chega, você é novato, mas não se preocupa, daqui a pouco vem outro novato e você vai virar veterano. Então, na última autoestação da gente, foi novato ensinando novato, porque o novato tinha chegado 15 dias depois, já estava tendo